Aí teve isso, aí fomos pro Uruguai. Que foi a contratação do Peralta. Peralta lá no Uruguai. No Uruguai teve essa excursão, porque o Horácio Peralta era uma grande contratação na época do Flamengo, porque ele já tinha jogado na Inter, era um grande talento do futebol uruguaio. Realmente, segundo o Thiago, a nossa resenha, era muito talentoso mesmo, muito habilidoso. Eles falavam que ele era o substituto do Recoba, né? Só que ele já chegou e ele fumava no estacionamento antes de treinar, comia Não foi o Thiago que falou, tá? O Vegeta conhece todo mundo desse time de 2006, então não fala que eu falei isso. Comia picanha no café da manhã, então era Criava cobra no Uruguai. Criava cobra no Uruguai. Mesmo, sucuri, essas porra toda. Ele não sabia dirigir, né? Não tinha joelho, então ele já chegou numa situação... E era gente boa pra caramba. Mó resenha. Mó resenha. Então, nessa viagem, você chegou a ir para a viagem? Fui pra viagem. Mas fiquei no banco os 2 jogos, contra o Penharol e contra o Nacional. O gol do Soares. Na altura desse estresse, que queriam te preterir da viagem, e na versão não censurada, quem é que quis te preterir da viagem? Não censurada. Então, na versão censurada, o Espinosa bancou com esse dirigente que a gente não falou quem é, né, a sua ida para a viagem. Você chegou a entrar nos jogos lá? Não, mas também quase ninguém entrou. O Diego Souza tava no banco, era o time, pô. Mas, pô, pra mim já é novo ali, tá ali naquele ambiente. Você não soube na época que teve essa trairagem, essa tentativa de trairagem. E não só, né? Mas você sentiu o clima pesando contra você? Total. Eu senti, depois eu senti que com o Espinosa saísse, acabou pra mim. Que o Espinosa ia me segurar pelo... E não é porque... Algumas pessoas também falavam pela amizade por exemplo, o Alan, pô, amigo e tal, mas o Alan não era meu amigo, era muito mais amigo do Júnior e do Bruno. Eu me dou bem com ele pra caramba, mas era mais da idade dele, jogou no CFZ e tal. Mas, pô, eu adoro o Alan, mas o Espinosa foi muito correto comigo, pelo caráter que ele tinha, pela história de vencedor dele, por um cara que não precisava de... É um cara que tinha nome, então, pô, se o nego falava, ele, meu irmão... Tanto é que ele tinha personalidade dele. E... foi o cara que é responsável por tudo que eu... Mas não foi ele que te indicou pro Flamengo, por exemplo. Foi quem me bancou, mas quem indicou foi o Isaías, que mandou foi contar 3 meses. No segundo treino na Granja, ele, pô... Mas você sentiu, então, que isso iria acontecer, acessando a sua memória, tá? Talvez você não lembre precisamente, mas você sentiu na viagem, o clima tava ruim pra você na viagem, ou você já se sentiu antes? Na viagem eu nem percebi. Eu não percebi nada lá. Você achava depois, então? Eu achava, pô, vou jogar depois. Quando o Espinosa saiu, que eu falei... Mas aí com o Valdemar, apesar de eu não ter jogado com o Valdemar, ele me dava... Chegou a me relacionar alguns jogos, treinava muito, me dava uma atenção, falava que eu tinha potencial, que queria trabalhar a coordenação, algumas coisas que ele achava que eu tinha defeito, queria me corrigir. É um cara de caráter, falo até hoje, admiro muito ele, porque é um cara que olha no olho. Tem um trabalho maravilhoso dele, um trabalho social em Realengo, um cara incrível. Não, é um cara de caráter espetacular, que foi muito injustiçado no Flamengo. E eu não tenho que falar dele, foi escolhas dele, e naquele momento talvez eu não tinha condições, na opinião dele, ele preferiu outros jogadores. E não foi só comigo, ele não botou o Diego Souza pra jogar, não botou o Toró, não botou o André Santos, mandou um monte pra rolar. Porque ele tinha convicção de alguns que já tinha trabalhado no Flamengo antes. Quando ele chega em 2004, aquela história do Valdemar, não sei o que, eu não tava. Entendeu? Então, cara, o cara é espetacular. Não jogou, não foi por isso. E o time era muito bom de jogadores. Aí o Valdemar, enfim, aí... Só que ali, eu fui ver um pouquinho depois, mas ninguém queria que eu tivesse ali. Só o Espinosa, depois que eu sou. Porque como é que pode? Vamos tentar explicar, vamos tentar desenhar. Como é que pode... Difícil. É difícil isso, difícil entender isso. Como é que pode não quererem que você esteja lá? Então... Né? Qual a explicação que você, hoje mais velho, encontra pra isso? Cara, até hoje é difícil, porque tem muito... Se a gente fosse tentar fazer um quebra-cabeça aqui, tem muitas nuances. A primeira poderia falar assim, não tem condições de jogar no Flamengo, ele não tem qualidade pra jogar lá. Ok, problema, opções e tal. Ainda talvez... não era o melhor Thiago, né? O melhor Thiago veio a partir de 2007, que nem você disse. Eu acho que sim, mas assim, com todo respeito aos alguns que estavam ali, que depois chegaram do Ipatinga e jogaram, e alguns que eu vi ali, e dava. Mesmo não fisicamente não estando como deveria estar, tecnicamente... Quem estava te empresariando na época? Então, esse é um grande problema, assim. De um elenco, na verdade, antes de chegar o Ney Franco, de ver aquela galera do Ipatinga e tal, um elenco, sei lá, de 30 jogadores, se eu não me engano, me falha a memória,
26 jogadores eram de um empresário só. E eu e mais 3 não éramos. Ou seja, mais de 20 eram do Urã. Essa é a versão censurada. Então, mais de 20 eram de um empresário só. Eu vou te dar trabalho, hein? Ele achou que hoje ia trabalhar o Cocota. Não tem ninguém pra gravar. Pra edição, ele tá então, frito. Eu e mais 3, 4 jogadores não éramos desse empresário que todos eram. Isso já é uma questão. É questão de ser filho do Zico. Eu não sei o que passava na cabeça de algumas pessoas lá dentro. Porque não quero pressão. Então, mas se eu tô ali, se me pagam um salário, se eu sou um atleta, se eu tô como todo mundo, por que não pode jogar? E aí, presta atenção, se eu não sou bom, bota que vai ver que eu sou ruim, vai me tirar rapidinho. Então, quando eu tava no melhor da minha fase, tecnicamente, nos treinamentos, todo mundo vendo isso, ali passou uma impressão pra mim de que, peraí, esse cara, se ele for entrar e fizer o que ele tá fazendo no treino, babou. E babou por quê? Que eu não entendia, entendeu? Então isso que ficava na minha cabeça, que ficou um grande mistério pra mim. Por mais que eu talvez não tivesse condições físicas, até técnicas, de ser titular do Flamengo, talvez em alguns momentos, pelo que eu mostrava em treinamentos, na Granja eu fiz muito bem em alguns outros lugares, alguns outros treinamentos, porque, por exemplo, antes de ir pro Uruguai, teve um jogo contra a seleção de Angola, 3-0, um gol do Obina e 2 meus, e eu treinando pra caramba. Fui pro Uruguai por isso. O Espinosa falou, o cara mostrou aí. Se eu entro num jogo e faço 2 gols, como foi contra a seleção de Angola, eu não sei. Aí passou na minha cabeça e falou, alguma coisa tem aqui, né, cara? Os caras não deixam, eles travam na hora que vai, não vai. Isso já virou tema de outros podcasts, né? Que acho que foi o Mauro César, me ajuda. Alguém levantou que a galera do Flamengo não gosta de consultar os jogadores e não gostam de... Tentam afastar o Zico das decisões e há pouco tempo falaram isso. Então, na época, já tinha gente, né? Que as pessoas... Para quem não sabe, o Flamengo teve muitos problemas, né, de gestão durante anos, durante décadas. E pessoas como o Zico podiam aparecer como uma ameaça, até de gerir o clube. Por muito tempo quiseram que ele fosse presidente, né? Por muito tempo teve essa possibilidade, hoje não tem mais. E era uma pessoa que cobrava também profissionalismo, cobrava melhora. Então, pode ser que isso... E é que ninguém está condenando o patrão, não. Tá? É só dentro da correção dele, ele ajuda a forma que ele achava melhor, né? Sempre teve um respeito muito grande pela instituição Flamengo, sempre entendeu muito o tamanho que ele tem para o Flamengo, até na hora de não criticar os jogadores para não ter uma expectativa. Mas tinha gente dentro do clube que tinha medo. O que é o medo? O medo é pela incompetência, pela insegurança. Essa é a minha opinião, enquanto apresentador aqui, Bruno Torelli Vegeto. Se você quiser cobrar, cobra de mim. Eu acho que esse medo que as pessoas têm, porque estão devendo. Isso foi tema... Literalmente, às vezes. Né? Isso foi tema de muita... não briga, mas frustração familiar. Porque eu achava, e hoje eu concordo com ele, que eu faria a mesma coisa pelos meus 3 filhos, que ele deveria se meter em alguma hora. Usar o que ele tinha de bom, que era o poder, de alguma forma, para poder cobrar ou me pedir alguma coisa. Meu pai nunca pediu para ir para clube nenhum. Ele, depois de mais velho, falou para mim, eu tô pensando em te levar para a Índia. Quando ele era o treinador lá, depois ele ficou, não vou fazer isso não, que não é contra a minha ética, não sei o quê. Eu vou te levar pro Kashima. Todas as vezes que ele pensava, ele depois alguma coisa mais forte que ele. Mas isso eu tô falando já mais velho, mais novo, nunca. Base, né? Se vira.